Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no 48º episódio do podcast, que tem como tema como as empresas estão viabilizando ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês Environment e S, Social, G, Governance. Mas aqui nós vamos falar em português, especialmente o A, ambiental, o S, social e o G, governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Bem, precisamos dizer agora onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e Twitter, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar as nossas convidadas. Senira Nunes, gerente-geral de sustentabilidade da Gerdau. Muito obrigado, Senira, pela presença. E Cindy Moreira, gerente de sustentabilidade da Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas Abrafat. Sejam muito bem-vindas, é uma honra estar aqui com vocês. E só para contextualizar, né, o tema sustentabilidade é um tema hoje que está na pauta das principais lideranças mundiais, públicas, privadas, é a pauta hoje mais percebida pela sociedade. As mudanças climáticas têm gerado essa percepção de uma forma muito mais plena, portanto, o tema fica muito mais fácil de ser traduzido hoje para a população em geral, o que era mais corporativo, hoje está muito mais presente no dia a dia, e, portanto, é esse processo que nós vamos aqui juntos trabalhar e entender também o quanto as organizações hoje, com as suas atividades sustentáveis, provocam esse reconhecimento junto à sociedade. Então, vou começar com você, Senira, por obséquio, se apresente para o nosso público e fale resumidamente sobre sua trajetória profissional e sobre a sua atuação como gerente geral de meio ambiente da Gerdau. Obrigado, viu, Senira, pela presença. Eu que tenho que agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui nesse podcast. Mais do que falando, vou estar aprendendo com vocês, profissionais tão gabaritados da área de sustentabilidade.
Para falar um pouco da minha trajetória, eu sempre trabalhei na área ambiental, sempre na área de metalurgia, mais de 25 anos nessa área. Comecei na indústria do alumínio, sou técnica em química, depois engenheira química, mas o meio ambiente sempre me trouxe para o seu lado, né? E no início, muito mais uma visão de compliance, legislação, licenciamentos ambientais, muito voltado à regulação, realmente. E trabalho na Gerdau há 20 anos, também iniciei nesse processo, implementando o ISO 14001, sistemas de gestão, mas o termo sustentabilidade e ESG foi trazendo o ambiental para um outro patamar, com uma visão muito mais voltada a negócio, voltada à gestão de risco, do que somente a parte mais de compliance, né? Então, essa minha trajetória da Gerdau, eu acho que, e do meio ambiente, traduz um pouco também a trajetória do meio ambiente em vista da sustentabilidade, né? Aham. E tenho formações aí, com o tempo, né? Precisei me formar mais em negócios, né? Com uma especialização no INSEAD, mestrado em sustentabilidade pela FGV, pós-graduação em siderurgia. E resumindo, a minha vida começou de um meio ambiente muito básico, muito técnico, e hoje está muito nas conversas de direcionamento estratégico de longo prazo da organização e do aço. Muito É legal. isso. Obrigado, Sinira. Cindy, se apresente também para o nosso público e fale, em linhas gerais, da sua especialidade e das atividades da área de sustentabilidade da Abrafat. Muito obrigada, Lívia, pela oportunidade de estar aqui promovendo essa roda, esse debate aqui bacana. Aham. Eu sou engenheira agrônoma de formação, há quase 25 anos já formei, e na sequência eu fui trabalhar questões de meio ambiente sempre, mas muito no viés acadêmico. Fiz meu mestrado, depois eu fui para fazer 2 doutorados, aí já mudei, fui para a área de mudanças climáticas. Naquela época a gente falava muito estava começando a falar sobre gases de efeito estufa, então eu quis entender um pouco melhor como que é essa questão e fui me especializando. Trabalhei alguns anos em consultoria, porque eu tinha essa vontade de aplicar o que estava no meio acadêmico, que a gente vinha desenvolvendo no meio corporativo. Na sequência, eu vim para São Paulo para trabalhar numa associação do agronegócio, onde desenvolvia ali diversas ações relacionadas à sustentabilidade, inventário de gás de efeito estufa, da soja, mitigação, a parte de desmatamento na Amazônia, controle do desmatamento. E, mais recentemente, há quase 3 anos, estou na Abrafat, liderando a área de sustentabilidade do setor de tintas, que é o 5º maior produtor de tintas no mundo. Somos líderes aqui na América do Sul e desenvolvemos uma série de atividades lá na Abrafat. Muito bom, muito legal, Cindy. Tem um relacionamento com a Abrafat de muitos anos. Bacana te ver por aqui. Senira, como o tema sustentabilidade é tratado na cultura corporativa da Gerdau? Agora, falar um pouquinho mais genericamente, como é que vocês absorvem essa temática? A Gerdau é a maior empresa produtora de aço do Brasil. Ela está presente nas Américas, em vários países, desde o Canadá até a Argentina, né? E a gente produz hoje o nosso aço com 11 milhões de toneladas de sucata anualmente. Isso significa que 70% do aço da Gerdau é produzido a partir de sucata, né, de um resíduo da sociedade. Comparando ao mundo, globalmente, somente 30% do aço no mundo é feito a partir de sucata. Outra característica importante da Gerdau é que a gente substitui parte do carvão de origem mineral por carbono de origem vegetal, renovável, que vem das nossas florestas, que a gente planta aí as nossas árvores em 250 mil hectares no estado de Minas Gerais. A gente, então, tem a biomassa como um substituto, mesmo que parcial, do nosso carbono necessário para a produção do aço a partir de minério. Então, eu diria que a sustentabilidade na Gerdau começa pelo seu próprio processo produtivo, né? Por esses diferenciais que a gente tem comparado ao mundo, pela ética e pela forma que a gente sempre tratou todos os nossos públicos e comunidades. E também a gente tem uma visão muito clara de o que a gente entende como sustentabilidade de médio e longo prazo. Então, dentro da Gerdau, existem direcionamentos do que seriam as nossas metas, seja de mudanças climáticas, diversidade e inclusão, resíduos, reaproveitamento do que a gente chama coprodutos, para toda a nossa operação, seja de médio e de longo prazo.
Então, há uma disseminação do que seria essa visão contínua de melhoria de eficiência e sustentabilidade. Então, a gente começa, inclusive, dentro dos nossos incentivos de longo prazo, ou seja, a remuneração da Gerdau, dos principais líderes, tem indicadores de sustentabilidade associados. Isso faz com que a gente traga também essa cultura ambiental cada vez mais desdobrada na nossa operação. Muito bom, muito legal. Gerdau dando exemplo aí também nessas boas práticas. Cindy, como você avalia a percepção da governança corporativa na própria Abrafat e em seus principais associados? E como esse modelo impacta as boas práticas de sustentabilidade no contexto das relações com os stakeholders? E eu complemento. A Abrafat tem um comitê de sustentabilidade? Perfeito. Na Abrafat, a governança é um elemento central, porque somos uma entidade que representa muitas empresas, temos 67 associados entre os fabricantes de tinta e os fornecedores de matéria-prima e embalagens. Então, como toda a entidade representativa, a governança ela é muito importante, é um elemento central. Temos um conselho fiscal que nos norteia, nos orienta e também nos fiscaliza. Temos um conselho diretor que também traçam as diretrizes para que possamos ter uma boa governança, e a gente estimula a governança, a boa governança dentro do nosso quadro de associados através de um programa, que é o Programa Setorial de Sustentabilidade. Um dos pilares desse programa é a governança, e então temos ali indicadores que promovem melhoria contínua dessa questão da governança, como dos outros pilares. Então, para nós, somos um exemplo, né? Queremos ser um exemplo para os nossos associados. A gente acabou de revitalizar o nosso estatuto, demos um olhar mais moderno para o estatuto, incluindo temas que há uma década não se falava, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Nosso Código de Éticas também está em fase final de atualização. Então, a gente espera que com esse movimento interno já na Abrafat, a gente motive e estimule os associados. Não dá para eles participarem de uma entidade que está acompanhando todas essas mudanças e também não ter um olhar para dentro da própria organização e assim acompanhar as mudanças que a gente impulsiona através dos programas. Muito legal, muito bom. Sobre o Comitê de Sustentabilidade, temos um comitê já há alguns anos de sustentabilidade, temos agora é uma chairperson, antes era um chairman, não tem nenhuma palavra para chairwoman, mas a gente chama a chair do nosso comitê, e ele norteia todas as ações que a gente realiza setorialmente. Então, nos encontramos periodicamente para tratar dos planos e também das ações que a gente realiza hoje. Muito bom, parabéns. Obrigada. Senira, conte-nos em linhas gerais as principais ações da Gerdau na dimensão da governança referente aos fatores ESG. A matriz de materialidade é uma das ferramentas? Sem dúvida, é uma ferramenta importantíssima, mas eu vou começar pela governança. Sim. A gente, dentro do nosso conselho de administração, ele é assessorado por 4 comitês: o Comitê de Remuneração e Sucessão, Comitê de Finanças, Comitê de Governança Corporativa e o Comitê de Estratégia, que há alguns anos foi rebatizado como Comitê de Estratégia e Sustentabilidade. Esse Comitê de Estratégia e Sustentabilidade, ele tem como principal função avaliar as tomadas de decisão, ajudar nas tomadas de decisão da organização, de médio e de longo prazo. E, a partir do momento que a gente traz a sustentabilidade, não só no nome, mas na vivência, no dia a dia, na discussão desse comitê, é um claro direcionamento da organização, é um símbolo importante de que a sustentabilidade realmente está nesse dia a dia, nessa rotina de tomada de decisão e de visão da organização. Porque é esse comitê que vai assessorar o Conselho de Administração nas principais decisões da Gerdau. Além disso, a Gerdau tem uma característica bastante diferente. Ela não tem uma diretoria de sustentabilidade. Isso foi uma decisão tomada consciente, né? A gente tem o que a gente chama de squad de sustentabilidade, onde temos representantes especialistas plenos em cada uma das matérias. Então, eu sou a pessoa responsável pela parte ambiental, temos um colega da social, outro da governança, comunicação, uma pessoa voltada ao industrial, engenharia. Então, esses líderes que são da organização, que são os maiores especialistas nesses temas,
entendem as visões de sustentabilidade de curto, médio e longo prazo, discutimos entre nós de uma forma muito colaborativa, criando realmente planos, visões bastante consistentes, debatidas com essa visão ampla, mas ao mesmo tempo técnica. E aí a gente pode assessorar dentro desse squad tanto o comitê de estratégia quanto o conselho de administração. A governança da Gerdau, muito baseada, obviamente, em questões éticas e transparência. A gente definiu política de sustentabilidade, diretrizes de meio ambiente, diversidade e inclusão, e temos também trabalhado a questão do código de ética, seja para nossos colaboradores, seja para os nossos terceiros, né, as pessoas que trabalham conosco, de forma que fique claro qual é o nosso direcionamento, inclusive em visão de sustentabilidade, governança e ética. Muito bom, muito legal. E, Cindy, também nesse contexto da dimensão ESG, né, sempre lembrando que a governança tem um papel principal, primordial na construção de valor da sustentabilidade, o que já está aplicado junto aos associados da Abrafat, especialmente também quanto à matriz de materialidade, né? Certo. E como as práticas ESG dos associados da Abrafat impactam seus fornecedores. Perfeito. Conte-nos um pouco disso. A gente tem um trabalho muito interessante na Abrafat, que é esse programa setorial de sustentabilidade, que trouxe esse olhar que hoje uma empresa tem para o seu negócio, de criar uma matriz de materialidade, desenvolver sistemas internamente. A gente traduziu isso para um olhar setorial. Então, a gente criou um programa onde a gente tem 4 pilares: a governança e liderança, meio ambiente, capital social e capital humano. Então, dentro desse sistema, a gente tem 44 indicadores que foram criados pelo setor, mas também incorporando alguns indicadores de outros frameworks de sustentabilidade, e a gente conseguiu desenvolver com eles um arcabouço ali de indicadores que medem esses 4 temas, mas que são uma ferramenta de gestão interna. Isso norteia as empresas, é uma autodeclaração que eles preenchem, norteia as empresas em relação ao desempenho que elas têm no momento e qual é o plano que elas têm que desenvolver para alavancar determinados temas. Então, essa é a maneira como a Abrafat está fazendo, né, de ter um olhar setorial sobre um alinhamento sobre essas questões, que eu ouso dizer que não tem outro setor, nem no Brasil, nem no mundo, que está fazendo dessa forma. É a maneira da gente contribuir com a sustentabilidade. E em relação aos fornecedores, o programa setorial ele é para os fabricantes, mas a partir do próximo ano, entra o módulo fornecedores, que a gente entende que não tem como alavancar determinados temas sem a discussão com os fornecedores. Muitos dos indicadores fazem parte da cadeia, né? Dizem respeito à cadeia, então a gente vai incorporar os fornecedores também na discussão. Muito bom. Li, você tinha perguntado sobre matriz de materialidade, eu acabei fugindo da pergunta, mas a Cindy trouxe. E é interessante, a matriz de materialidade, a relevância dela é tamanha, né? Porque ela que nos orienta aonde a gente tem que focar na estratégia. Exato. E a nossa matriz de materialidade foi revisada agora em 2022 e nós fizemos 300 entrevistas entre clientes, fornecedores, pessoas internas, órgãos ambientais e as associações. Então, a nossa matriz de materialidade, ela reflete os temas materiais, que são 8, e também tem 5 temas estratégicos. E ela está baseada nessas entrevistas, com certeza, mas é interessante você trazer, assim, porque o World Steel Association, Instituto Aço Brasil e o Alaceiro, que são organizações que nós fazemos parte, também tem seus temas materiais relevantes. Sim. E serviram como base para nós. Sim, então, sim. essa importância da relevância, essa relevância das associações direcionarem as organizações. E esses nossos 13 temas, né, 8 materiais e 5 estratégicos, eles fazem parte do Scorecard ESG da Gerdau, onde o Comitê de Estratégia e Sustentabilidade é atualizado através do Squad de Sustentabilidade e que faz com que a organização defina quais são os seus principais temas e quais são essas metas, para onde a gente tem que ir. Então, realmente, a matriz de materialidade é uma ferramenta super relevante. E essa batida de bola com as associações é essencial para que a gente cresça junto. Bacana. E aí demonstra o quanto, de novo, o papel da associação, ela reflete a sua importância junto ao segmento que atua
e isso traz essa relevância clara no contexto que a gente está discutindo aqui. E, Senira, continuando um pouquinho com a sua participação, na dimensão ambiental, quais são as principais ações da Gerdau? O inventário das emissões de gases de efeito estufa foi implementado, como você já comentou, mas ele está atualizado? Como é que funciona isso para vocês na Gerdau? Na dimensão ambiental, a gente tem um principal direcionador, que é a economia circular. Então, a gente traz a questão da sucata, um resíduo da sociedade como matéria-prima nossa, é um pilar da economia circular. O reaproveitamento dos nossos resíduos, que a gente trata eles como produtos, a gente os chama e os processa como coprodutos, tanto para a reutilização interna nossa, quanto para colocar em outros processos produtivos, muitas vezes distantes da cadeia do aço, mas reduzindo a utilização de recursos naturais, a recuperação de água, né, recirculação de água, tanto água quanto coprodutos, a gente tem índices superiores a 90% em termos de reaproveitamento. Então, o meio ambiente, além da questão do compliance, obviamente, está muito focado na economia circular. Quanto aos inventários de gases de efeito estufa, eu sempre conto essa história porque a gente já faz inventário há mais de 15 anos, né? Baseado na metodologia do World Steel Association. Então, a Associação Mundial do Aço definiu a sua metodologia e a gente segue há mais de 15 anos. E o nosso CFO, antigo CFO, ele estava numa reunião dos investidores, primeira vez com foco em ESG, e perguntaram qual era a intensidade dos gases de efeito estufa, né, por tonelada de aço. E ele respondeu e ele ficou, gente, mas esse número é muito baixo. Será que esse número mesmo? Ele teve um pesadelo, que aquele número estava errado. E, na verdade, o que a gente fez a partir desse momento que a gente fazia um inventário, mas não era um inventário auditado, isso eu estou falando há cerca de 5 anos atrás, a gente passou a auditar esses dados, ampliou a metodologia, trabalhando com o GHG protocolo mais completo, e a gente tem trabalhado muito a questão da transparência. Então, a gente reporta no CDP. A gente, inclusive, ano passado, recebeu uma nota A-, que é uma nota bastante importante, uma nota de destaque em termos de governança climática. A gente ganhou pelo segundo ano consecutivo selo ouro no GHG Protocol Brasil. A gente tem todos os dados dentro do nosso relato integrado e a gente busca dar muita transparência nas nossas informações, de forma que tanto o mercado investidor quanto os nossos clientes tenham certeza que os números estão... E os nossos CFOs tenham certeza que os números estão corretos, auditados e são completamente confiáveis. Muito bom, muito legal. Cindy, a questão da redução das emissões de carbono na operação industrial dos associados da Abrafat deve estar presente, né? Esse tema é um tema presente. Vocês já têm um inventário das emissões, incluindo, inclusive, a cadeia produtiva? Sim. E os associados medem esses impactos? Sim. Esse é um tema-chave para nós, principalmente esse ano, né? Estamos realizando, neste momento, o primeiro inventário setorial de emissões de gás de efeito estufa. Legal. Então, estamos coordenando esse trabalho com as empresas. O resultado deve sair nas próximas semanas. A gente está fazendo esse ano o escopo 1, o escopo 2. Isso. O ano que vem, a gente inclui o escopo 3. E a nossa meta a partir do resultado que a gente obter desse inventário setorial, traçar uma meta de redução até 2030. Então, temos esse olhar. É como se fosse a Abrafat é como se fosse uma empresa com muitos funcionários, sendo eles os associados. Sim. Então, a gente está traduzindo exatamente o olhar, como a Gerdau faz também como olhar para um setor tão representativo e importante. E vocês conseguem perceber a adesão dos associados? Sim. A gente, é lógico, a gente tem associados de diferentes portes espalhados em vários locais do país, né? Então, você tem empresas que já faziam inventários há muitos anos, né? Que são multinacionais ou empresas nacionais mesmo, e empresas pequenas que estão tendo o primeiro contato, por incrível que pareça, com o inventário. Então, para alguns, essa novidade assusta um pouco, né? Eles falam, mas a gente tem pouca informação, como que a gente busca? Então, a gente está fazendo esse trabalho de engajamento importante, e as grandes quase que já não é should have, é must have, tem que ter de qualquer jeito, né?
Então, a gente percebe tem uma diferença ali ainda, mas a gente está trabalhando para ter cada vez mais aderência, tá? Muito bom, muito bom. Sinira, o relatório de sustentabilidade, modelo GRI, o relatório integrado, é um dos instrumentos que a Gerdau adota? Se sim, qual o seu impacto junto aos stakeholders? Né? Isso que é o mais importante. Eu acho que a melhor ferramenta de informação, de transparência é o nosso relato. Ele é feito aos moldes do GRI, ele é auditado. Sim. Então, por exemplo, a gente traz claramente não só a nossa história dos nossos indicadores, como a gente tem evoluído, mas a gente tem a nossa meta estabelecida. A gente começou com 0,93 toneladas de CO2 por tonelada de aço em 2020. Esse número é cerca de metade da média do setor, né? A gente está falando aqui de escopos 1 e 2. E a gente tem uma meta para chegar em 0,83 até 2.000 toneladas de CO2 por tonelada de aço em 2031. E a gente tem a ambição da neutralidade até 2050. Nesse relatório, a gente traz com detalhes como é que a gente vai chegar lá em 2031. Quais são os pilares mais relevantes? A gente adotou uma curva marginal de abatimento de carbono para definir essa meta de 2031. Então, a gente conta o que a gente vai fazer, a gente fala dos investimentos. A gente conta também como essa ambição de 2050 é tratada dentro da organização, quais são as tecnologias disruptivas que precisam estar disponíveis, o que a Gerdau está fazendo para trabalhar colaborativamente com vários stakeholders para poder a gente destravar essas tecnologias disruptivas, traz informações sobre cadeia, como a gente está influenciando hoje a cadeia, através do nosso projeto Ecoar, por exemplo, de trazer a informação dos inventários dos nossos fornecedores em parceria com o próprio CDP. Então, a gente traz todas essas... A gente coleta tudo que a gente faz, todos esses projetos e números, numerologia e metas dentro desse relato. Então, quando a gente vai fazer uma reunião com o investidor e ele previamente lê o relato, é muito mais prático para a gente. Ou a gente utiliza o relato como uma fonte oficial da organização para apresentar quem a gente é. A mesma questão para clientes, se a gente tem algum fórum, por exemplo, com a comunidade, ele é um momento que a gente reflete tudo que a gente avançou e também analisa o que a gente precisa avançar. Sim. Então, eu entendo que, junto com a matriz de materialidade, o relato é um instrumento muito importante para toda organização conseguir se medir e conseguir demonstrar quem ela é, inclusive o que tem que avançar, como, por exemplo, a adaptação climática, né? O que a gente tem feito, que a gente vai avançar cada vez mais nos próximos anos. O relatório ele transmite, evidencia as questões materiais propostas naquele período, né? E, ao mesmo tempo, presta contas. Ele está prestando contas e está declarando ali, e sendo auditado, portanto, são palavras de ordem que passam a ser necessárias executarem e, ao mesmo tempo, serem reconhecidas por todos os envolvidos. Né? Muito legal. E a mesma coisa, Cindy, no contexto da Abrafat. A Abrafat comunica ao mercado estas práticas ESG da entidade dos associados, né? E ela incentiva a publicação de relatórios de sustentabilidade dos seus associados. Com certeza, é exatamente isso como a Sinira falou, né? A gente tem um relatório de sustentabilidade como o meio de dar transparência desses trabalhos que são realizados. A Abrafat, através principalmente do programa setorial de sustentabilidade, mas até antes disso, a gente trabalha a comunicação como meio de dar transparência a essas ações. Reputação tem tudo a ver com comunicação, então uma entidade que não tem reputação, ela não pode representar os seus associados, então para nós é fundamental a questão da comunicação. Os associados, obviamente, têm as suas comunicações, fazem os seus relatórios. Dentro do PSS, que é o nosso programa, a gente tem um indicador que fala sobre você ter um relato público sobre sua sustentabilidade. Então, a gente incentiva que as empresas tenham. Não são todas que têm, as menores ainda estão caminhando, mas a gente tem observado uma crescente ali ao longo dos anos de empresas que reportam. E a Abrafat comunica o seu programa, está criando guias de consumo consciente das tintas, relacionando também a logística reversa, que é outro ponto muito importante. Inclusive, a Gerdau é parceira através do Prolata. A gente trabalha a questão da logística das embalagens de aço
isso junto com o Prolata, que a Gerdau faz parte. Então, sem comunicação, uma comunicação robusta, transparente, com sobriedade, a gente não consegue representar esse setor. Então, estamos aí trabalhando fortemente nessa vertente. Muito bom, meninas. A gente já está chegando ao final, né? O tempo passa rápido. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Eu queria dar agora 1 minuto para cada uma de vocês fazerem suas considerações finais. Vou começar com você, Sinira Nunes. Toda vez que eu falo sobre sustentabilidade e a gente tem que falar sobre o que seria básico para avançar, eu digo que é a colaboração. A Cindy estava falando sobre as latas, né, das tintas que vão para a Gerdau para serem recicladas. A Gerdau tem uma série de outros parceiros, de stakeholders relevantes, de clientes, de fornecedores, que são necessários para que a gente gere realmente um avanço em sustentabilidade tão relevante aí para a nossa sociedade, para o nosso planeta. Então, eu diria que o meu recado final sobre sustentabilidade, mudanças climáticas, é que a gente tem que aprender, o empresário, as associações, a sociedade civil, a trabalhar cada vez mais em colaboração em prol desse mundo sustentável que a gente precisa construir, né? E o aço realmente é um material extremamente relevante nesse processo, mas a gente sabe que precisa do apoio da sociedade, que a gente precisa ter cada vez mais conexões para que a gente possa entregar um material com intensidade de emissões menores e com colaboração de construção aí de justiça social, né, infraestrutura, etc., para que a gente crie essa sociedade que vai ser melhor para os nossos filhos e netos, como a gente estava conversando aqui antes do nosso podcast. Muito né? legal, muito bom. Cindy Moreira, por favor, seu recado final. Bom, primeiro eu queria dizer, em linha com o que a Sinira falou, essa colaboração é fundamental e eu queria que o nosso ouvinte aqui entendesse a importância da tinta na sustentabilidade, né? Porque os atributos de sustentabilidade da tinta não são muito perceptíveis, a gente não para muito para pensar nisso, mas a tinta está aqui no microfone, está nessa mesa, está no nosso celular, no papel, a tinta está presente em todos os objetos, né? E sem a tinta, você tem um desgaste maior dos materiais, você precisa de mais recursos naturais para poder renovar as superfícies. Então, essa questão da conservação dos materiais, sinalização para dar segurança, a própria tinta de navios, que quanto menos arraste, menos combustível o navio vai ter que gastar para percorrer uma distância. Então, tudo isso tem tudo a ver com sustentabilidade e tinta. Então, a minha vontade é que todos os ouvintes comecem a fazer essa conexão entre sustentabilidade e os benefícios que isso pode gerar, e dizer que o setor está extremamente atento, preparado e atuante para tornar a cadeia cada vez mais sustentável. Então, a minha missão aqui é espalhar essa notícia de uma forma que todo mundo consiga ter um outro olhar para a tinta. Muito bom, muito bem. Vamos aqui agora os nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, o Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Wander Morales, aos nossos apoiadores, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a Central Brasileira do Setor Serviços, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, ao Centro Nacional de Modernização Empresarial. Agradecer aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, a nossa equipe de apoio, a Ani Monteiro, a Michele Belfiore e ao time da Level Group. E a vocês, não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP, e nos canais do IRIS, da Sebrae, da ANEFAC, do Sindiprestem, do Senan e também nas redes sociais de todas estas instituições. Agradeço às nossas convidadas, vocês foram perfeitas, foi muito gostoso ouvir vocês aqui dialogando conosco, e agradeço também a você que acompanhou este Diálogos ISD-FIP com apoio da FIP, do Sindiprestem, do IRIS, da Sebrae, da ANEFAC e do Senan. Até o próximo episódio.